de muito prazer por estar aqui com os irmãos, na oportunidade que o Senhor semeou na minha vida. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Enquanto você espoleia o seu manual sagrado, eu quero aqui trazer a minha gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me dá. Sou grato a Deus pela vida da Bispa Fabiana. Sou grato a Deus pela vida da Bia e de algumas pessoas que eu conheço. Pessoas que vieram de longe para me ver aqui hoje, para ouvir uma palavra de Deus hoje. Sou grato a Deus demais pela vida do Marcelo, da Rosimar. Meu Deus, é um prazer tê-los aqui. Pela vida do Leonardo, jovem que Deus tem usado tremendamente nessa terra. E quem conhece o testemunho sabe, irmãos, do que eu estou falando. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém aqui hoje, de uma forma tremenda e extraordinária. Deus já confirmou a mensagem ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai mover águas aqui. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Quantos encontraram? Quantos encontraram? Amém. Glória a Deus. Estarei lendo para ganharmos tempo. A Bíblia, ela diz assim: irmãos, exorto-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos adapteis às formas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Eu vou ler mais uma vez. E não vos adapteis às formas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que comproveis qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o perfeito. Você que pode, tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, é bem verdade que estamos diante de uma carta paulina. E essa carta paulina, ela é dirigida a uma igreja que se localizava em Roma. E é bem verdade que muitos acreditam que no período da igreja primitiva, a igreja que estava em Roma, a igreja que permanecia em Roma, era uma igreja perseguida, era uma igreja ameaçada, era uma igreja oprimida pelas forças do governo. Eu acredito muito bem que ao falar a respeito da carta escrita aos Romanos, eu falo a respeito da carta mais completa que tem na Bíblia. É bem verdade que algumas pessoas acreditam que o conhecimento que está em Romanos, ele é capaz de fazer nós acreditarmos mesmo quando a circunstância é contrária. É bem verdade que em Romanos nós vamos contemplar o apóstolo Paulo falando a respeito de uma mensagem. A mensagem que o apóstolo Paulo traz é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Também vamos encontrar em Romanos Paulo dando ênfase a respeito do seu ministério. Mas o que me chama a atenção é que quando Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos, ele se localizava em Corintos. E é bem verdade que quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, agora eu entendo que Paulo ele passava por uma dificuldade
dificuldade. Em 1 Coríntios, capítulo de número 4, agora vamos perceber Paulo olhando para a igreja de Corintos, e quando ele olha para a igreja de Corintos, ele olha e diz: ei, eu sei quais são os seus pecados, e alguém já estava falando a respeito dos mesmos. Eu sei que algumas pessoas estão criticando, está até desprezando o conhecimento que tem vocês. Eu também sei que dentro da igreja existem vários grupos. Eu sei também que a divisão tem reinado dentro da igreja. Paulo olha para aquela igreja e diz: eu sei que alguns até mesmo estão caindo. Também conheço vários e vários pecados, e pessoas de perto de vocês estão me falando a respeito de vocês. Mas o que me chama a atenção é que Paulo conhecia o defeito da igreja. Paulo sabia qual era a dificuldade da igreja. Paulo conhecia os pecados da igreja. Mas Paulo olha para a igreja de Corintos. Ele olha com autoridade de pastor. Ele olha com um olhar de pastor. Ele olha com caráter de pastor. Ele olha e diz: ei, todos te desprezaram, todos falam mal de você, mas tem uma, enquanto muitos estão se levantando contra você, olha como eu estou escrevendo a carta para você. Aí eu vou ler em Coríntios capítulo número 4, e o mesmo vai dizer que ele estava passando fome, ele estava sem roupa para vestir, ele estava sendo perseguido. Aí parece que eu vejo Paulo olhando para a igreja e dizendo: ei, eu sou servo de Cristo, e como servo de Cristo eu imito a Cristo, e se eu imito a Cristo, vocês também podem me imitar. E eu não entendi o que é isso. É Paulo deixando um recado, e o recado que Paulo estava deixando era: se eu não desistir de vocês, quem dirá o meu Jesus que morreu na cruz? Tem muita gente desistindo de você, pode até estar te desprezando, não te dando nenhum valor, olhando para você dizendo: você não vale um centavo. Mas o céu desceu aqui hoje para dizer para ele: eu morri na cruz para uma igreja viva. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está dizendo: sabe por que eu não desisti de você? Sabe por que eu não parei quando você parou? Sabe por que eu não olhei para trás quando você olhou? Porque eu ainda sou Deus na tua vida. Você até pecou, até desistiu, até quis olhar para trás, mas a minha graça te alcançou. Ai, meu Deus do céu, eu estou sentindo uma glória tão grande aqui, porque alguém olhou e disse: Deus, eu quero morrer, Deus, eu quero parar. Aí Deus está dizendo: a minha graça te alcançou hoje, a minha graça te alcançou hoje, e é por isso que você não parou, é por isso que você não desistiu, porque um dia eu olhei para você e disse: vai ser fraco, mas é meu, vai ser até desprezado, mas eu não desprezo. Oh, meu Deus do céu, alguém olhou para Paulo e desprezou Paulo. Em Atos capítulo de número 9, aí Deus olha e diz: ei, Ananias, toma cuidado com quem tu está falando, porque esse é para mim, com laço escolhido. Alguém pode te desprezar, mas Deus está dizendo: é vaso escolhido, é vaso escolhido, é vaso escolhido. O pastor pode não te ver, mas o céu está dizendo: é vaso escolhido, é vaso escolhido. Oh, queremos eu quero passar para o segundo tópico, mas o céu está dizendo para alguém: ei, não é porque o mundo não te vê que eu não te vejo, é que eu estou em secreto, cuidando da tua luta, cuidando do teu dia a dia, é que eu estou em secreto. Quando ninguém está lá com você, eu estou, quando ninguém te vê, eu vejo. Ei, não se engane, eu vejo os teus pensamentos, pensamentos de desistência, pensamentos de parar, pensamentos de morte, pensamento, aleluia, de jogar o balde fora. Mas eu tenho cuidado de ti, e tenho te trago
conhecido, eu te vi quando ninguém te viu, e eu te conheci quando ninguém te conheceu. Eu conheço o teu passado e o teu presente, eu sei da onde eu te tirei, e eu te digo mais: pra lá você não volta, porque eu sou Deus na tua vida. Só que vamos correr. Reminios te quer mandar Ásia. Reclamante quer mandar a séria. Oh, glória a Deus. Deus. Aleluia. Olha pra cá para você entender isso aqui. No capítulo de número 1 do livro de Romanos, Paulo ele revela quem ele é. E o que ele fala é surpreendente. Pelo grau que ele alcançou, pelo nível que ele chegou. Ele olha e diz: ei, eu sou servo. E quando Paulo está dizendo que ele é servo, ele estava dizendo que ele é escravo. E quando Paulo estava dizendo que era escravo, ele estava dizendo: ei, eu já não faço mais o que eu quero, eu já não ando mais como eu quero, eu já não vivo mais o que eu queria viver. Mas hoje eu sou servo, e como servo eu sou escravo, e sendo escravo já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Ah não, alguém não entendeu, eu vou melhorar para alguém entender. Eu já não prego mais como eu queria pregar, eu já não me visto mais como eu queria me vestir, eu já não canto mais os louvores que aviva a igreja. Por quê? Porque eu sou servo, e como servo eu obedeço àquele que me enviou. Sabe por que essa promessa não se cumprir? É Deus dizendo: você é servo, você não anda como você quer, você anda do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E essa dor é para te mostrar que esse ele não dói, mas te garante. Paulo ele era tão inteligente que ele olha no capítulo de número 1 de 1 Coríntios e vai dizer: ei, eu sou apóstolo, mas eu sou chamado em Cristo. E o que ele chamou tem nome, tem endereço. Eu conheço ele e ele me conhece. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que tem muitos pregadores sendo levantados de qualquer jeito, tem muitos pastores sendo levantados de qualquer jeito, tem muitos cantores sendo levantados de qualquer jeito. Aí Paulo olha e quebra o paradigma e diz: ei, eu sou servo, e eu sou até apóstolo, mas antes de apóstolo eu sou servo. E como servo eu conheço o meu dono, eu conheço o meu Senhor. Se ele me colocou aqui, é porque ele quer que eu esteja aqui. Sabe o que me chama a atenção? É que tem muita gente bispa sendo levantada de qualquer maneira, e a gente percebe isso nos altares brasileiros. É tanto pregador se levantando e caindo, é tantas cantoras até de nome se levantando e entregando-se ao pecado, à vaidade. E um dos casos mais conhecidos aqui entre nós é o caso do J.A. Até tinha unção, até tinha uma boa eloquência, até tinha os dons de Deus, mas ele não foi levantado por Deus, porque uma vez levantado por Deus, o mundo não pode derrubar ele. Uma vez levantado por Deus, a prova não pode derrubar ele. Uma vez levantado por Deus, o mundo não pode parar ele. E sabe o que Deus está dizendo? Toma cuidado com muita gente que tem colocado no altar, porque tem gente sendo levantada
capítulo de número 2, uma geração é levantada. E a geração que é levantada é dos sacerdotes judeus. E essa geração que é levantada de sacerdote, ela foi levantada pelo homem. E os Deus deles era o homem. A geração era levantada pelo homem. Para você ter ideia do que eu estou te dizendo, o culto que eles apresentavam a Deus era um culto aonde as canções eram voltadas para o homem. A pregação era pregada em derredor do homem. O tema central era: Deus vai te dar vitória, você vai crescer. Os pregadores já não eram pregadores, eram coaches, levantando pessoas sobre pessoas que não viviam a mensagem, que não pregavam uma mensagem pautada em Deus, que já não mais vivia um testemunho de homem de Deus. É uma geração que eles não poderiam vir para um culto como esse, porque eles não aguentavam ouvir o nome daquele que salvou eles. Eles não gostavam de uma mensagem pentecostal, eles não gostavam de uma mensagem aonde Deus era o centro. Eles gostavam de mensagens aonde eles eram as suas prioridades. Mas o que me chama a atenção é que Paulo percebe isso, e agora ele traz uma mensagem, e a mensagem que ele traz é: ei, o culto que vocês apresentam são cultos de homens, são cultos voltados para o homem. Parece que eu vejo no culto dos sacerdotes um culto aonde eles vêm louvar, e vêm louvar música dizendo: ei, você vai crescer, você vai em frente, você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa fazer nada disso, você só precisa de ter uma voz bonita, você só precisa de gritar mais, você só precisa de ter uma teologia, você só precisa de ter um curso, você só precisa de ter nome, você só precisa, aleluia, de saber o que é hermenêutica, você só precisa de saber o que é as 4 origens da teologia, você só precisa de saber o que é teologia sistemática. Só que Paulo, ele desce para quebrar o paradigma. Paulo, ele desce para dizer: ei, se converta, preste um culto de verdade, um culto onde a glória não é para o homem, o louvor não é para o homem, a adoração não é para o homem, mas é para aquele que morreu na cruz. Só quem está trazendo um culto racional aí, só quem está trazendo um culto racional. No capítulo número 3, agora o pecado entra. E quando o pecado entra naquela cidade, naquela igreja, Paulo vai olhar e vai dizer: ei, o pecado adentrou. E quando o pecado adentrou, ele levou com vocês a graça inversa. Vocês foram destituídos da graça, vocês saíram da graça, porque o pecado que está em vocês fez vocês perderem a graça. Só que o que eu acho interessante é que o mesmo Paulo vai dizer: ei, o pecado trouxe a morte, mas a graça nos alcançou mediante a um Cristo que morreu numa cruz, para que a graça chegasse na tua vida. Era mais ou menos assim. Capítulo de número 3, versículo de número 24: todos vocês pecaram e destituídos foram da graça de Deus, mas um dia alguém morreu na cruz, e a morte de cruz trouxe graça. Por cima do pecado, por cima do pecado tem graça, tem graça. Você não está aqui aleatoriamente, você não está aqui por acaso, você está aqui porque a graça te alcançou, e a graça tem nome, a graça é Jesus. Favor merecido. No capítulo número 4 agora, a gente vai olhar para Abraão, e quando nós olhamos para Abraão, nós vamos perceber que Abraão, apesar de todos os motivos
e a longa demora para que a promessa se cumprir. Ele não desiste da promessa e ele não se dá para o incrédulo. Mas o que me chama a atenção é que o próprio Paulo vai olhar e vai dizer: ei, Abraão não se teve por incrédulo, mas antes ele escolheu confiar, ele escolheu permanecer, ele escolheu, aleluia, continuar aguardando a promessa. Aí o que me chama a atenção é que ele vai olhar e vai dizer: ei, e não só esperou, mas ele esperou dando glória, dando aleluia, ele esperou adorando. Miranda, eu entendi, a promessa está demorando a se cumprir, parece que ela nunca vai chegar, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não quer fazer na minha vida, parece que Deus não quer operar. Aí eu acho interessante Paulo, porque ele chega para quebrar paradigma, para mudar a história. Aí ele olha e diz: ei, vocês podem até estar esperando a promessa se cumprir, mas espera de um jeito certo, da maneira certa, espera adorando. Por quê? Porque enquanto você adora, parece que eu vejo Deus rasgar o céu. Enquanto você adora, parece que eu vejo Deus rasgando o véu de cima para baixo. E eu não estou entendendo. Enquanto você adora, Deus entra com a promessa, e a promessa de Deus é: eu vou resgatar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou resgatar a tua família, eu vou te tirar do lamaçal do pecado, eu vou fazer acontecer na tua casa. Deus está dizendo: a promessa ainda está de pé. No capítulo número 5, nós vamos perceber que agora eles vão trazer uma narrativa a respeito de Adão. E é verdade, irmãos, que Adão no jardim, ele era um homem perfeito, ele era um homem sem pecado, era um homem que não tinha vergonha, era um homem que tinha total caráter de Deus. Ele foi um homem escolhido por Deus, ele foi um homem lapidado por Deus, ele foi um homem criado por Deus. E o que me chama a atenção é que agora ele vai cair, e Paulo ele vai fazer questão de olhar e dizer: ei, no jardim Adão pecou, mas no Calvário Jesus desceu como segundo Adão, Hebreus, como segundo Adão, para trazer de volta vida para o jardim. No jardim o homem caiu, mas no Calvário Jesus levantou o homem. No jardim o homem errou, mas no Calvário Jesus passa uma borracha no pecado e diz que não se lembra mais dele. Isaías capítulo de número 43. No jardim o homem erra, mas no Calvário Jesus traz de volta, aleluia, ele para o caminho certo. No jardim ele perde tudo que ele tinha, mas no Calvário o céu desce e diz: eu vou restaurar você de novo. No jardim a morte chega até o homem, mas no Calvário Jesus chega dizendo: ei, morte, ainda tem salvação, ainda tem vida. No jardim o homem sai da graça, mas no Calvário a graça chega até o homem. Tem uma mensagem que está repercutindo pela internet, que é que no jardim o homem foi salvo. No jardim o homem tem estrutura para salvação, que Jesus vai refazer o jardim. Só que eu não acredito no jardim desse, eu acredito ainda no Gólgota, eu ainda acredito no caminho do Calvário, porque no jardim bonito o homem pegou, mas no Calvário veio a graça reinou. Oh, glória! Remando que ela é pláuácia.
melhorar. O dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a salvação. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Porque no jardim você errou. No jardim você pecou. E o dom gratuito era a morte. Você ia morrer. Você nasceu determinado a morrer. Você nasceu sendo condenado. Você nasceu para a morte. Você nasceu para ir direto para o inferno. Mas um dia alguém desceu do céu, deixou a coroa, deixou a glória, se desfez de tudo que ele tinha. Filipenses capítulo de número 4. Aí ele olhou para a terra e disse: ei, o que adianta eu ter reinado se os meus filhos estão padecendo? Aí ele olha e diz: eu vou deixar coroa, eu vou deixar graça. Aí o anjo olha para ele e diz: tem certeza disso? Você vai deixar glória, você vai deixar coroa. Olha o trono que você tem, olha o tanto de serafim, olha o tanto de querubim. Aí ele olha e diz: ei, o que adianta ter milhões e milhões de anjos se existe uma igreja na terra que ainda está padecendo e sendo condenada? Aí ele tira a coroa, Marcelo, ele tira o seu manto real. Aí ele olha e diz: eu vou descer lá, eu vou descer lá. Pra quem tu vai descer? Eu vou descer para trazer salvação. Aquilo que o diabo destruiu, eu vou reconstruir para minha glória. Cadê você que acredita ainda no plano de salvação? Cadê você que acredita? Eu já vou começar a encerrar, irmãos. Só que agora, no capítulo que nós lemos, o próprio Paulo ele vai olhar e vai dizer: apresente os seus corpos em sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Aleluia. O que chama a minha atenção é o significado da palavra sacrifício. Porque é fácil, irmãos, a gente olhar e dizer: eu estou sacrificando. Só que a palavra sacrifício no original, ela tem um significado arrebatador, que significa adoração. O que Paulo estava dizendo era: eu não quero que vocês vão e se entreguem a uma nação. Eu quero que vocês adoram como vocês nunca adoraram antes. Eu quero que vocês prestem um culto como vocês nunca prestaram antes. Eu quero que vocês façam como vocês nunca fizeram antes. Mas não façam por causa do pregador, não façam por causa do cantor, não façam por causa da irmã que estava dirigindo, não façam por causa do irmão que está no violão, não façam por causa da bispa. Não, façam um culto racional. Faça um culto por causa que um dia ele morreu na cruz. Faz um culto por causa que um dia ele se entregou por você. Vai adorar como você nunca adorou. E eu vou deixar você prestar esse culto agora. Enquanto você adora, eu quero levantar um amor pela tua vida. Vai, levanta a mão e adora como nunca você adorou. Vai, adora como você nunca adorou antes. Rasga esse teu coração. Se entrega de verdade, se entrega de corpo e alma. Sabe por quê? Porque um dia ele morreu por você. Um dia ele levou 466 chicotadas, aleluia, cortes, por causa de duas chicotadas do Azorraque. Se entrega como nunca você se entregou hoje. Adora como nunca. Cadê você que vai dizer o primeiro glória? Cadê você que vai dizer o primeiro aleluia? Cadê você? Porque enquanto você adora, eu vou dar uma ordem. E a ordem embaixo de uma autoridade dita por Deus para a minha vida, só para que você saiba que Ele ainda é da tua vida. Porque enquanto você adora aqui, as correntes da incredulidade vai cair por terra agora. Porque eu dou uma ordem. Aonde tiver uma corrente do diabo, aonde tiver uma vida
por terra, agora, em nome de Jesus. Sai! Paulo ainda vai dizer: transformai a vossa mente. Tem uma mente transformada. Sabe o que é isso? É ele dizendo aí: antigamente, quando vocês eram do mundo, vocês praticavam as coisas do mundo, mas agora que vocês é do céu, vocês têm que fazer coisas do céu. Não, alguém não entendeu. Antes você passava a noite todinha fofocando, agora você vai passar a noite todinha pregando. Tem uma mente transformada. Antigamente você passava a noite todinha no celular, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Agora passa a noite lendo a Bíblia, vai orar, vai se consagrar, vai ter uma mente transformada. Mente transformada por Deus, o diabo não pode parar. Se pôr de pé, eu quero começar a encerrar por aqui. No capítulo número 1 do livro de Romanos, a partir do versículo 20, Paulo vai orar e vai dizer: ei, vocês que estão aí nesse culto, o culto de vocês não é um culto de verdade. Eu lamento informar para vocês, mas a mente de vocês é uma mente reprovada. E a mente reprovada de vocês faz vocês não viver mais milagre, faz vocês não entender mais a minha palavra, faz vocês pensar em cair. A mente reprovada de vocês faz vocês caluniar. A mente reprovada de vocês faz vocês pecarem. A mente reprovada de vocês faz vocês andarem por caminhos tortos. Mas tem uma, eu vou apresentar para vocês, uma mente transformada. Coríntios capítulo de número 4. Ele vai olhar as Filipenses, ele vai olhar e vai dizer: ei, vocês têm que pensar nas coisas boas, nas coisas certas, nas coisas agradáveis, nas coisas que promovem graça, nas coisas que traz alegria, nas coisas que traz vida, nas coisas que traz motivação. Para de pensar em morte, para de pensar em desistir, para de pensar em parar. Vai pensar em viver, vai pensar em ter vida, alegria, porque o céu tem algo novo para a tua vida, o céu tem algo novo para a tua casa, o céu tem algo novo para você. E eu tenho uma mensagem de Deus para alguém. A mensagem de Deus para alguém é: toma cuidado com as diretrizes da tua mente, toma cuidado com o teu coração, toma cuidado no que tu está pensando, no que tu está imaginando, porque enquanto você está pensando e imaginando, o diabo está trabalhando, e enquanto ele está trabalhando, ele está trazendo frieza, ele está trazendo morte, ele está trazendo impureza. Mas hoje Deus desceu na casa para repreender a tua mente, para repreender o teu coração. E tem mais, o céu acabou de me dizer: eu vou fazer uma cirurgia na mente deles hoje. Eu vou transformar, eu vou tirar uma mente pecaminosa e vou colocar uma mente saudável, uma mente pura, uma mente transformada. Porque o diabo sabe que a maior luta que nós temos é na nossa mente. Porque se nós mudarmos a nossa mente, nós teremos uma salvação, nós teremos uma vida saudável. Feche seus olhos, por gentileza. Quando vocês entenderem que a mente transformada faz coisas novas, aí vocês vão contemplar, aí vocês vão viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero orar por você. Ó Senhor Deus do céu, eu quero mandarácia, é mente clamando e a sé. Ó Deus da terra e do céu, Deus que manda até no inferno, nós acreditamos no Deus que ainda
ainda opera milagre, faz maravilha acontecer. E é por isso, Deus do céu, que eu quero te apresentar o nosso culto como perfeito e agradável, um culto racional. Meu Deus, a tua palavra foi pregada, e aonde houver um coração que quer ter uma mente nova, aonde tiver um coração que quer ter uma vida mais saudável, eu profetizo agora, debaixo da autoridade do céu, que ainda haverá sobre essa noite, ainda haverá sobre essa noite uma transformação, uma mudança, um novo coração. Ezequiel, capítulo número 33, Jesus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, profetiza dizendo que eu vou arrancar esse coração de pedra e eu vou dar um coração novo, um coração de carne, um coração saudável. Deus, eu profetizo agora, dá um coração novo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer ao Senhor nessa noite, amém? Por tudo que o Senhor fez neste lugar. Vamos orar. Senhor, meu Deus, soberano e eterno Pai, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez neste lugar. Senhor, leva o teu povo debaixo da tua cobertura santa e potente. Vai livrando e vai guardando a tua igreja de todo mal. Senhor, proporciona uma semana abençoada, Pai, para o teu povo. Meu Deus, cheia de bênçãos e vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Amanhã tem oração, irmãos. Amém? De 8 às 9. Venha para a oração. Domingo tem culto, 7h30 da noite. Amém? Deus abençoe a todos. Faça ficar as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja convosco não só hoje, mas para todos sempre quando chegam. Amém. Deus abençoe a tua vida e vai com Deus. Aleluia. Porque isso,